Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo de número 7. Todos encontraram? Se alguém não tem Bíblia perto de você, se aproxime dessa pessoa, por favor, e compartilhe com ela a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres e a tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com ela em plena luz deste sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo, a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Versículo 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Amém? Feche os seus olhos uma vez mais, Pai. Nós adoramos o teu nome nessa noite e te agradecemos pelo privilégio que temos de cultuar. Nós sabemos e reconhecemos que tu és o centro e o motivo de nós estarmos reunidos aqui, e que toda honra e glória pertencem somente a ti. Pedimos que o Senhor esteja falando conosco, e como Paulo escreveu aos Colossenses, nós pedimos também que o Senhor abra a porta da palavra, e que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. E quem crê e concorda vai dizer: Amém. Tome seu assento adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, antes de nós entrarmos na ministração da palavra, eu quero comentar com vocês um pouco a respeito da obra do Senhor na cidade de Oviedo. Para quem não sabe, Oviedo é a capital do estado de Astúrias, a região norte, do lado esquerdo do mapa, perto da fronteira de Portugal. E esta região em que nós estamos estabelecidos ali como igreja e como base missionária, é a região menos evangelizada da Espanha. Geralmente, quando se fala em obra missionária na Espanha, os missionários são enviados para regiões onde a população é maior, Madrid, Barcelona, cidades que estão próximo a estes lugares onde tem muitas pessoas, porque são mais fáceis de alcançar pessoas. A obra ela não exige tanto esforço, porque o fluxo de pessoas são muito grandes. E na região que nós estamos, como a gente pode explicar, é um interior crescido, a capital do estado, que tem aproximadamente 220 mil habitantes, uma região difícil, o lugar, a parte mais fria da Espanha, no meio das montanhas, mas nós entendemos, e o Senhor assim confirmou diversas vezes, que ali é o lugar onde nós deveríamos estar. Naquela região onde nós estamos, para os irmãos entenderem e também orarem a respeito disso, existem cidades de 40 mil pessoas que não têm uma igreja, não tem um missionário pregando o evangelho lá. E a dificuldade que nós temos é que algumas igrejas que existem nessas regiões que são mais isoladas, ainda produzem muitos escândalos. Então, quando você vai falar de Jesus, tem a resistência do lugar, que não é acostumado com o evangelho, mas também a resistência daqueles que um dia já ouviram, mas viram maus testemunhos, escândalos e muitas coisas.
Se você perguntar para um espanhol hoje o que é um evangélico, a maioria deles não saberá responder. Nós estamos falando de um país muito grande, em que o evangelho tem aproximadamente somente 2% da população alcançada. A maioria dos espanhóis conhece o Jesus católico, o Jesus da tradição, mas não conhece o Jesus vivo, que transforma, que cura, que liberta e que batiza com o Espírito Santo e que voltará a buscar seu povo. Além disso, meus irmãos, nós também temos uma dificuldade cultural muito grande. A igreja que nós pastoreamos lá, pela misericórdia de Deus, pastor Lindomar já esteve ali, o presbítero Mateus também esteve, pastora, missionária Sara, os irmãos, a irmã Cássia já esteve lá também, o Eduardo, o presbítero Eduardo esteve lá, os irmãos que foram lá viram a realidade também da questão do islamismo que vem tomando conta, influência árabe muito grande. Então, além da dificuldade deles não conhecerem Jesus, nós ainda temos a questão do islamismo que vem crescendo muito naquelas regiões, principalmente Espanha, França, Inglaterra, é o que mais se ouve falar. Então nós temos uns desafios. A igreja nossa não é grande, mas ela tem aproximadamente 10 nacionalidades lá. Os imigrantes que vêm, que querem congregar, que muitos conhecem Jesus lá e depois voltam para os seus países também, pregando e anunciando Jesus. Nós temos inúmeros desafios, mas nós ainda cremos, como disse o apóstolo Paulo, que o evangelho é o poder de Deus, que opera em nós para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu peço aos irmãos e eu encorajo aos irmãos que orem por nós e clamem para que Deus levante os remanescentes. Levante pessoas que vivam a palavra de Deus, que preguem o evangelho. Segundo a FERED, que é a Federação de Igrejas Evangélicas da Espanha, existem aproximadamente 1000 cidades na Espanha que não tem nenhuma igreja, não tem nenhum missionário, não tem ninguém. E a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Ore por nós. Tem dias que nós olhamos para a realidade e nós nos assustamos, mas nós cremos num Deus que nos capacita, nos dá graça e nos sustenta. Amém, meus irmãos? Temos perseguições, já fizemos culto com vizinhos batendo com vassoura na parede da igreja para atrapalhar o culto, já fizemos culto debaixo de gente ameaçando a igreja, dizendo que vai denunciar isso, denunciar aquilo, já passamos por situações que vocês perguntando para a gente pode detalhar melhor. Eu peço a vocês que orem muito pela igreja. Já se fala de um crescimento do evangelho lá, mas ainda diante da realidade é muito pouco. Que o Senhor traga nesses dias um avivamento poderoso, que venha varrer aquela nação espanhola e que o Senhor possa abrir as portas do evangelho nesse lugar. Amém? Eu não falei de nada espiritual, vocês perceberam, somente coisas do âmbito natural. As oposições espirituais são grandes, a dificuldade espiritual é muito grande. Aqui nós temos um privilégio de poder vir à oração e ter 100 pessoas, 200 pessoas orando lá. A maior parte do tempo nós oramos em 2, 3, 4, 5, e quando passa disso já é um avivamento muito grande. Ore para que o Senhor desperte, anime e levante mais filhos e filhas que vivam a palavra em nome de Jesus. E aproveitando que nós estamos aqui, deixa o nosso abraço, para o irmão presbítero Diego, a Stephanie que está ao vivo, nossos irmãos allí de Oviedo, Deus les bendiga. Aleluia! Meus irmãos, nós estamos no mês de dezembro, no nosso projeto de vida, e o Senhor colocou no meu coração uma palavra para nós estarmos ministrando nessa noite. Todos nós conhecemos, pelo menos um pouco, quero que você preste bastante atenção nisso para que você entenda a palavra. Todos nós conhecemos a história do rei Davi. Rei Davi foi o segundo rei de Israel, o rei que Deus levantou segundo o seu coração. Não há dúvida que Davi foi escolhido por Deus. De trás das malhadas o Senhor o tirou do meio das ovelhas, fez promessas a Davi, através da vida do profeta Samuel, e levantou Davi para ser o rei que marcou a história de Israel. Davi, então, não há dúvida nenhuma,
a respeito do chamado que Deus tinha na vida dele, não somente de adorador, não somente de um homem temente, mas também do rei que Deus queria levantar. Davi foi um homem verdadeiramente levantado por Deus. Dificilmente você encontrará na Bíblia um homem, e eu creio que não há, em que Deus vai dizer que este homem é segundo o seu coração. Deus estava falando que Davi não tinha um coração segundo padrões humanos. Davi tinha um coração segundo o padrão de Deus, um coração que agradava a Deus. Só que tem um problema. A história de Davi é uma história de vitórias, de conquistas, mas a história de Davi também é marcada por uma queda muito grande. E foi o texto bíblico que nós lemos. Davi, no tempo dos reis saírem à guerra, a Bíblia usa esta expressão, Davi fica no palácio. E Davi, permanecendo no palácio, de repente vê uma mulher que estava tomando banho em plena luz do sol, numa praça na região central, próximo ao palácio. Davi estava vendo Batseba lá, ela estava tomando banho. Davi chama Batseba, os criados de Davi, os servos de Davi, tentam alertar Davi que aquela mulher era casada. Davi não dá ouvidos a eles, chama aquela mulher, se deita com aquela mulher, depois de haver ter deitado com Davi, ela engravida, e Davi a manda voltar para sua casa. Urias é chamado da guerra que estava lutando contra os filhos de Amon. Davi faz um banquete para Urias. De todas as maneiras, Davi ordena e tenta manipular Urias para que ele se deitasse com Batseba e o filho do adultério não fosse descoberto. Só que tem um porém, diante dos olhos de Deus, nada fica oculto. Urias não se deita com Batseba, Urias fica na porta do palácio, passa toda uma noite lá. Davi vê que a estratégia que ele tenta não funciona. Entrega uma carta para Urias entregar para Joabe, o comandante, dizendo que colocasse Urias no lugar mais difícil da batalha. Urias estava levando a carta da sua morte nas suas próprias mãos, a sua sentença. Ele entrega. Joabe não questiona a ordem do rei, mas coloca ele lá. Urias morre. Depois da morte de Urias, Davi toma Batseba e a traz para o seu palácio, como se fosse a sua mulher. Passam-se o período da gravidez. A criança nasce. Uma gravidez geralmente são quantos meses? 9 meses. E a Bíblia não registra arrependimento nenhum na vida de Davi. O confronto que nós lemos do profeta Natã com o profeta Davi é exatamente após o nascimento da criança. Deus sempre levanta alguém para confrontar aquilo que nós achamos que nós podemos esconder. Deus traz a luz, seja bom ou seja mal. Passe o tempo, passe os anos, mude o lugar, mude o lugar onde você mora, pode mudar de cidade, de estado, de país, mas uma hora as coisas vão aparecer. Não tem como esconder do Senhor. Ele levanta um profeta. O profeta confronta Davi, contando uma parábola a Davi sobre um homem pobre que tinha uma única ovelha, e um homem rico, abastado, que toma esta ovelha deste homem pobre. Davi ouve a parábola, Davi se indigna, e Davi libera uma sentença, que este homem pague e restitua 4 vezes mais aquilo que ele roubou deste homem que apenas tinha uma ovelha. E o versículo 7 do capítulo 12 de 2 Samuel que nós lemos, é o exato momento em que Natã olha para Davi e diz: Davi, tu és esse homem. Davi, esse homem que tomou o bem mais precioso de um homem pobre que tinha uma única ovelha, é você. Davi, foi você que tomou a única mulher de Urias como sua esposa. E Davi agora recebe uma sentença que ele não poderia recusar. E eu creio, e imagino que os irmãos também entendem assim, que Davi agora, sabendo da palavra que Deus estava dizendo, tem que tomar uma decisão. Davi não pode mais continuar no erro. Davi não pode mais continuar tentando acobertar um pecado diante de um reino, mas sabendo que aos olhos do Senhor tudo já estava revelado. Davi descobre que o trono que ele estava sentado não poderia substituir a presença de Deus.
Foi neste exato momento que Davi escreve o Salmo 51, verso 10, onde ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi estava descobrindo que o trono em que ele sentava não poderia substituir a presença de Deus. Porque na verdade, na vida cristã, nós vamos sempre ter que aprender que a presença vem antes do trono. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, nesses poucos minutos que nos restam. A presença vem antes do trono. Deus coloca Davi no trono, mas trono sem presença é impedimento na vida de Davi. Deus coloca Davi numa posição elevada, mas posição elevada sem a presença de Deus é uma distração, não é um propósito, é um atalho, não é um caminho. Deus nos levanta, e olhe para mim aqui em nome de Jesus. Deus nos levanta, Deus nos faz promessas, Deus é fiel, Deus não mente. Ele não é filho do homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus fala e não cumpre? Ele fala e Ele cumpre. As promessas de Deus são condicionadas à nossa fidelidade. Isaías capítulo 1, versículo 19, o Senhor fala ao povo: se vocês quiserem e se vocês me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Deus estava dizendo: o melhor dessa terra será para vocês, se vocês quiserem e se vocês me ouvirem. Se vocês forem fiéis, vocês vão desfrutar de tudo que a terra pode oferecer. Toda a promessa está condicionada à fidelidade. Davi é fiel, Deus levanta e cumpre a promessa. Tira ele do meio de um campo e coloca ele entre os príncipes. O estabelece como rei de Israel. Agora tinha um problema. Davi deixou o caminho da fidelidade. Davi se deixou levar pelo lugar que Deus havia colocado ele. E agora Deus estava confrontando Davi e ensinando Davi que o lugar que ele nos coloca, sem ele, não servirá de nada. Nós podemos alcançar a promessa de Deus, podemos terminar o ano de 2024 com porta aberta, provisão financeira, salvação na nossa casa, algo sobrenatural chegando sobre nós, aonde nós vamos olhar e vamos dizer: Deus verdadeiramente é fiel. Mas se nós trocarmos a presença de Deus por causa dos tronos que Deus nos coloca, dos lugares que Deus nos coloca, e terminarmos o ano somente com a bênção e sem o abençoador, de nada servirá. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que o trono, o lugar onde Ele te coloca, as coisas que Ele faz através de você, não vão substituir a presença dEle na sua alma, na sua vida. Os anos podem passar, os meses estão avançando, as coisas estão correndo como nunca antes, e nós não podemos esquecer que sem a presença de Deus, nada poderá preencher o vazio do nosso coração e da nossa alma. Antes do trono, a presença. Sabe qual é o problema? Davi passa quase um ano com o pecado oculto, porque Davi achava que o trono podia esconder o pecado. Davi achava que o trono podia livrá-lo das consequências. Quem foge de Deus? Quem foge das mãos daquele que tudo vê e tudo conhece? Quem pode se esconder de um Deus que não somente vê o exterior, mas conhece as nossas motivações? Não podemos. Não podemos achar que porque conquistamos coisas em Deus, seremos livres daquilo que nós mesmos semeamos e agora estamos colhendo. Tem gente que entrou aqui nessa noite debaixo de prova e Deus está dizendo: essa prova não veio de mim, foi você que plantou, agora você está colhendo. Gálatas 6:7, o apóstolo Paulo faz esta afirmação: de tudo que o homem semear, disto também
ceifará, colherá. A pergunta que eu te faço é: há quanto tempo nós vamos achar que porque conquistamos algumas coisas, vivemos promessas, nós estaremos livres da ação de Deus, do olhar de Deus, da avaliação do Espírito Santo? Porque trono não livra ninguém, trono não esconde nada, trono não perdoa pecado, posição não esconde nada. Deus trata com aqueles que Ele levanta. Deus ensina Davi que o trono não era suficiente. E agora Davi sai do trono, entra no templo, rasga suas vestes e começa a buscar a Deus durante toda uma noite. Esse é o tempo em que Deus está falando conosco, que já é tempo de nós deixarmos as posições que nós ocupamos e voltarmos de novo para o lugar da presença, e voltarmos de novo para o lugar da intimidade, e voltarmos de novo para o lugar da comunhão, e voltarmos de novo para o lugar da humilhação, e nos rendermos outra vez a uma vida de dependência. A porta pode abrir, mas você não pode trocar Deus pela porta que se abre. O milagre pode chegar, mas não podemos trocar Deus pelo milagre que chegou. A salvação pode alcançar, mas não podemos esquecer de quem salva, de quem cura e de quem nos levanta. Os tronos não nos livram. Tronos são os lugares que Deus nos coloca, posições. O pecado tem as suas consequências, e Davi vai ter que lidar com as consequências do pecado. Um filho que não tinha nada a ver com aquilo que Davi tinha feito com Batseba, uma criança inocente, vai morrer como consequência de um pecado. Quem mais vai ter que morrer pelas consequências das coisas que nós estamos fazendo, sem pensar e sem refletir, porque achamos que o trono vai perdoar aquilo que nós premeditamos e fazemos? Quem mais vai se perder por causa das coisas que nós estamos articulando, pensamentos que temos, imaturidade que manifestamos? E agora pessoas inocentes estão sendo alcançadas por consequências daquilo que nós mesmos estamos fazendo. O mês de dezembro, o ano de 2024, pode ser o ano que tudo vai mudar, mas depende de você começar a assumir a sua culpa e dizer: Deus, um ano não vai me curar, o tempo não vai me curar por completo, me sarar completamente, verdadeiramente, mas quando nós confessarmos aquilo que nós devemos confessar, nos voltar para Deus e entender que posição não cura ninguém, nós vamos receber de novo a presença do Espírito Santo, vamos voltar para a casa de Deus, vamos nos dobrar na presença de Deus, vamos ter liberdade de adorar a Deus na casa dele, rasgar as nossas vestes e dizer para o céu: Senhor, o trono fica para trás, mas a presença deixa. Senhor, as coisas podem passar, mas a tua presença não tira do meu coração. Houve um rei na Bíblia, Uzias, segundo Crônicas 26:15. Deus nos deu a graça de escrevermos um livro sobre ele. Até que você se tornou forte. Foi a expressão que a Bíblia usa no capítulo 26, versículo 15, dizendo que Uzias foi maravilhosamente ajudado por Deus, até que ele se fez forte, até que ele descobriu que ele podia fazer sozinho, sem o Senhor, porque ele era rei. Ele toma um incenso, ele entra no templo e ele quer oferecer um incenso. Azarias e 80 sacerdotes resistem o rei Uzias, dizendo para ele: Uzias, a lei é maior que o trono. Uzias, a palavra vale mais que a posição que você ocupa. Você pode ser rei, mas não é sacerdote. Ele não ouve, porque quem ama o trono não ouve mais ninguém.
Quem ama as posições, os lugares que Deus colocou e abandona a presença de Deus, perdeu a capacidade de ouvir, não ouve mais ninguém, não recebe conselho, não está aberto para ouvir, porque acha que sabe tudo. Tem um problema, Uzias não ouve. 81 homens que estão se oponendo, fazendo oposição a ele, e ele vai acender o incenso, e a Bíblia diz que o Senhor o feriu, e uma lepra sai na sua testa. Uzias agora tem que deixar o trono, e foi isolado numa casa, e a Bíblia diz que ele ficou lá até o dia da sua morte. Achava que o trono, achava que a posição, achava que o nome de rei ia livrar ele da mão do Senhor. Quem é maior que o Senhor? Ninguém é maior que o Senhor. Ninguém tem poder sobre o Senhor. Jeremias vai dizer: como pode um caco de barro dizer para o oleiro: o que fazes? Nós não mandamos em Deus, nós não ordenamos, nós não determinamos nada para Deus. Nós oramos e dizemos: se é da tua vontade, Senhor, faz segundo a tua vontade. Uzias achou que por causa da posição ele podia, e Deus mostrou para ele que posição sem princípio não serve de nada. Deus mostrou para ele que nome de rei não livraria ele das consequências das ações erradas que ele teria. É o que Deus está nos chamando para fazer nessa noite. Voltarmos a olhar para o céu e dizer: Senhor, o Senhor reina sobre todas as coisas. Eu sou pó, preciso de Ti, dependo de Ti, não posso viver sem Ti, porque se o Senhor tirar a presença do Senhor de dentro de mim, o que será de nós? O rei Asa, segundo Crônicas 16:12, depois de Deus haver prosperado o seu reinado, o rei Asa fica doente, e a Bíblia diz no versículo 12, que ele buscou aos médicos e não buscou ao Senhor. O homem que não confiou em Deus, depois de ter experiências com Deus, depois de ser levantado por Deus como rei, agora no momento da sua dor, da sua dificuldade, ele esquece daquele que o levantou, ele deixa aquele que o colocou ali. Ele valoriza mais fazer uma aliança com os inimigos do que voltar a viver a aliança que ele tinha com Deus. Ele buscou os homens, mas não buscou o Senhor. Nós corremos o risco, meus irmãos e minhas irmãs, de sermos levantados por Deus, de sermos crentes, depois de termos experiências, de vivenciarmos coisas grandes com os céus, corremos os riscos de abandonar o Senhor depois que as coisas estiverem bem, de nos voltarmos aos homens quando as coisas saírem do nosso controle e nos esquecermos do Senhor, de acharmos que porque nós somos crentes, que agora nós temos tudo nas nossas mãos, e não temos, tudo está nas mãos dele. Nós corremos o risco de querer trocar a presença por causa de uma posição, a presença por causa de um trono. Eu te dou um conselho nessa noite, debaixo do temor do Espírito Santo: se é para continuar com a presença sem o trono, deixa o trono, mas continue com a presença do Espírito de Deus na sua vida. Continue com a presença do Espírito de Deus na sua alma. Ele te dará graça, Ele te colocará onde Ele quer colocar, Ele te guiará pelo um vale de sombra e morte, mas não faltará a presença, porque Ele estará contigo. Se passares pelas águas, Isaías 43, elas não vão te submergir, te afundar. Se você passar pelo fogo, por causa da presença de Deus, Ele não vai te queimar. A presença de Deus te traz lugares que você nunca imaginou que estaria, mas lugares que você nunca imaginou que estaria sem a presença de Deus não servem de nada, não servem de nada, não curam nada, não transformam nada. É a presença que faz o lugar, é a presença que transforma o ambiente, é a presença que te renova, é ela que te aviva nessa noite.
e que te anima a voltar para um lugar aonde você poderá viver a presença de Deus e tê-la na sua alma dia após dia. Naamã, segundo Reis 5:1, general de exército, tinha uma lepra debaixo da armadura. Ninguém via, mas estava leproso. Ninguém sabia, mas estava leproso. Vai ter que ir diante do homem de Deus. E o homem de Deus não coloca a mão nele, somente dá uma palavra: desce no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. O rio faz milagre? Não. O Deus que faz milagres havia ordenado. O que Deus queria de Naamã era: Naamã, até hoje você tenta esconder sua lepra, mas a partir de hoje você vai ter que descer nas águas. E você não vai dar um mergulho nem 2, vai ser 7. Para que eles vejam e saibam que você estava doente e eu te curei. O que Deus queria de Naamã era apenas que ele reconhecesse que ele precisava do Senhor. Quantos Naamãs nós temos aqui nessa noite? Que estão com uma armadura bonita, uma roupa de crente fantástica, sobrenatural, mas tem uma lepra escondida. E Deus está dizendo: vai ter que descer das águas, vai ter que reconhecer que eu sou aquele que pode curar, vai ter que deixar o trono e voltar para a presença, porque a presença vem antes do trono. Davi reconhece que ele é Deus. Davi se dobra diante de Deus e Davi vai orar, intercedendo pela vida da criança. Deus não cura a criança. Deus, Ele não faz o que Davi quer, mas como o irmão Pedro pregou aqui, Deus faz o que Davi precisa. Davi se levanta, e a Bíblia diz que Davi ele vai se levantar. Versículo 20 que nós lemos. Ele vai entrar na casa de Deus, depois de haver se lavado, se ungiu, mudou suas vestes, entrou na casa de Deus e adorou. Davi descobriu que o trono sem Deus não valia de nada. E agora, Davi toma atitudes que nos ajudarão também a voltarmos para este lugar onde a presença está. Este é o tempo de nós nos dobrarmos diante de Deus. Este é o tempo de nós voltarmos a nossa vida para orar, clamar, buscar, interceder e dizer: Senhor, com cura ou sem cura, eu quero o céu. Com milagre ou sem milagre, não tira a tua presença do meu coração. Esse é o momento de nós dizermos para Deus: Senhor, tira o que o Senhor quer tirar, mas não me deixa viver um minuto sem a tua presença. Esse é o tempo em que Deus está nos chamando para mergulharmos no Evangelho de Cristo, porque uma vez mergulhados, nós vamos entender que sem Ele nada adiantará ou servirá, que não bastará a glória passageira dos homens, que não bastará oportunidades que pessoas podem nos dar, que não servirá o reconhecimento, os aplausos, os elogios, mas a única coisa que servirá para nós será a presença do Espírito Santo na nossa vida. Deus está nos chamando para nos levantar outra vez. Deus está nos chamando para trocar de vestes nessa noite, para que a unção desça sobre a nossa cabeça, para que nós possamos entrar com liberdade na casa de Deus e não ficar olhando para o lado e nem olhando para nada, somente olhando para Ele, adorando a Ele. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, segure na mão de alguém que está aí. Segure na mão desta pessoa. E eu quero te convidar nessa noite a orar com ela, a interceder pela vida dela.
a orarmos uns pelos outros e dizermos e reconhecermos: Senhor, antes do trono, a tua presença. Antes do trono, a tua presença. Antes das consagrações, a tua presença. Antes das posições, a tua glória em mim. Antes das coisas que podem nos fazer nos perder, tua presença que nos sustenta sobre toda e qualquer circunstância. Deus está nos chamando nessa noite para voltarmos a derramar nossa alma, para voltarmos a depender do céu, para voltarmos a orar e dizer: faz a tua vontade, tira o que o Senhor quer tirar, mas não tira o mais importante, que é a tua presença da minha alma. Segure na mão desta pessoa que está aí, em nome de Jesus Cristo. Comece a abrir a tua boca nesta hora, comece a levantar a tua voz. A unção do Espírito Santo descerá sobre ti, te converterá num novo homem, numa nova mulher. Os tronos não vão te roubar dele, as distrações não vão te tirar mais a presença de Deus. Deus está te chamando, é tempo de mergulhar por completo, mas sem a presença não tem mergulho. Sem a presença não tem evangelho, sem a presença não tem vida, sem a presença não pode ser crente. Ele está te chamando, Ele está te chamando. Há um convite do céu nesta hora para pessoas que abandonaram a Deus, mas estão decididas a voltar, a voltar, a voltar. Chorabasterebagai aramandacai. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Segura a mão desse irmão aí, em nome de Jesus. E eu vou te fazer um desafio nessa noite. Traga este irmão até o altar do Senhor. Pega na mão dele e traz ele aqui nessa noite. Diga: meu irmão, eu vou contigo. Nós não vamos viver sem a presença. Traz ele aqui ao altar. Segura a mão dele e vem com ele. Vem junto, vem clamando. Vem junto, vem buscando. Vem junto, vem intercedendo. Vem junto dando glória. Vem junto dando aleluia, vem junto adorando, vem junto falando em línguas estranhas, vem junto adorando, 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 adorando a Deus. Chorastarabagás terubecobia sai, uramancho kibihi setiricobia, rete hasu verai, tefobia quesa, namacho ki heri. Levante a tua mão e comece a adorar a Ele. Comece a adorar a Ele com liberdade. Não deixe a presença sair. Não perca a presença de Deus por causa dos tronos. O céu está te chamando. Sinta a glória. Tem gente que vai tomar a decisão de voltar para o céu e vai começar a ser curado. Tem gente que está orando agora, vai sentir seu corpo tremer, suas mãos queimarem. O Espírito de Deus te visita nessa noite. Ele viu e sabe. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só peço que cuides de mim. Eita, que presença adora a Deus com liberdade, adora presença a Deus que com mexe e liberdade. confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos,
só não quero perder tua presença, tua presença. Abre a tua boca e declare nessa noite. Tua presença. Fale com Deus, a glória a Deus. Sanacantore berekaya, sitelei kelemento si bereketia tu. Urakai surabas terebekai, dalantole yasu veroko matakai. Leso fike anu serivesi, tulimoko sai. Semente do berri setankia. Você que está em casa, levante a sua mão. O Espírito de Deus te visita com graça. Sarabacantore Hayasu, Elatala Sarabagai, em nome de Jesus Cristo. E as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente. O lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele te vê nessa noite. Para de fugir, para de se esconder. Receba a cura de Deus sobre tua presença é o meu remédio. Tua presença é o que eu mais quero. Eu não quero ouro nem prata, só peço que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só peço que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia. Olhe para mim aqui. Eu tenho uma lembrança muito forte no meu coração. Eu lembro que eu estava no Rio Grande do Sul. Eu era diácono muitos anos atrás. E a pregação naquela noite, naquele culto, foi sobre ter a certeza da salvação. Eu nunca vou me esquecer do apelo que foi feito. Os jovens da igreja à frente, eu estava lá também. Mas eu lembro de um presbítero, já um senhor de idade, muitos anos crente, muitos anos convertido. E o apelo que foi feito tocou no coração dele. A lembrança que eu tenho é daquele presbítero descendo do altar e vindo até diante do altar da igreja, se derramando, sabendo que ele já havia mais de 30 anos servindo ao Senhor, mas derramando sua alma diante do Senhor. Isso me ensina e nos ensina tanto. Os cargos não serão suficientes se nós não tivermos a presença. Eu não falo isso como afronta para os nossos companheiros aqui, mas como lições para nós. Nada poderá substituir a presença do Espírito. Nada poderá substituir a coisa mais linda que um crente pode dizer: Deus falou comigo, Deus me tocou, Deus me transformou. Eu quero te convidar nessa noite a orar com fé, a nós orarmos e dizermos: Senhor,
Não deixa nada roubar do meu coração a tua presença. Não deixa nada roubar do meu coração a tua presença. Não deixa nada tirar o foco da tua presença. Não me permita amar mais aquilo que o Senhor me dá, ou os lugares que o Senhor me coloca, do que a presença do Senhor na minha vida, na minha casa e na minha família. Tempo de crente não vai substituir a presença de Deus. Deus está falando conosco: o mais importante para você é minha presença no teu coração e na tua alma. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Se você pode, levante a tua mão aos céus, abra a tua boca e comece a orar. Pai, nós oramos nessa noite porque sabemos, antes do trono, a presença sempre virá, Pai, antes de qualquer coisa, porque a presença é tudo que sustenta a vida de um cristão. A presença é tudo que sustenta a vida de alguém que um dia te conheceu. Pai, nós oramos nessa noite para que esta presença venha sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças, sobre jovens, sobre adolescentes. O fogo do Espírito Santo que começa a queimar agora, línguas estranhas que começam a fluir agora, dons começam a ser entregues agora. A presença do teu Espírito que vai tirando e arrancando a depressão dessa alma, a ansiedade deste coração. A presença que traz paz, a presença que traz alegria, a presença que traz alegria. Em nome de Jesus, vai derramando tua glória aqui, Deus, tua presença e graça sobre cada vida, sobre cada alma, sobre cada coração, sobre cada irmão, cada irmã, de perto ou de longe. Tua glória venha sobre nós. Curas começam a acontecer, libertações começam a acontecer agora. Levante a tua mão e comece a adorar. Levante a tua mão e comece a louvar. O céu está te visitando nessa noite. O céu está te visitando. Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus. Que eu peca de dinheiro, que eu peca amigo, só não quero perder tua presença. Em nome de Jesus, seja tocado agora, seja tocado agora, por aquilo que homem nenhum pode dar, por aquilo que homem nenhum pode oferecer. A glória de Deus. Só peço que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença.